Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 1º de fevereiro, e com a graça de Deus estou aqui para mais um dia da partilha da Palavra de Deus. A todos vocês que estão me acompanhando, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Agradecemos ao Senhor por mais um mês que estamos dando início. Já colocamos aqui todo este mês de fevereiro no coração de Jesus e no coração imaculado de Maria, pedindo que Ele já vai nos abençoando cada dia deste mês de fevereiro. Que o Senhor vai acolhendo a nossa realidade, a realidade de cada um de nós, que nós trazemos no nosso coração. Já apresentamos ao Senhor esse dia de hoje. O Senhor conhece cada um de nós, sabe aquilo que nós mais precisamos. Confiamos no Senhor a nossa vida, tudo aquilo que hoje nos angustia, traz preocupação. Colocamos tudo nas mãos do Senhor, esperamos nele, porque Ele tem o controle de tudo nas nossas vidas. E assim, na confiança, já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando por mais um dia. O Evangelho de São Marcos é um dos evangelhos mais curtos, que só tem 16 capítulos, mas é um evangelho bastante objetivo. São Marcos, ele estava em Roma e ali ele escreveu esse evangelho. Ele escrevia aquilo que São Pedro pregava. Ele conta também, nessa passagem de hoje, que certamente São Pedro estava presente e viu e contou, e Marcos a narrou. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje é impressionante. Os santos doutores da igreja, eles tiraram muitos ensinamentos desse evangelho. Primeiro, Jesus onde tinha falado para os apóstolos que o reino de Deus era como aquela sementinha de mostarda. O evangelho nos falava ontem, que nós ouvimos. Falou da semente que o homem lançava na terra, ele dorme, acorda e não vê como aquela semente nasce, cresce e produz frutos. E ele compara com o reino de Deus. Depois que Jesus explica tudo isso ao povo, ele entra na barca e fala para os apóstolos: vamos para outra margem do mar, da Galileia. Diz os estudiosos que o mar da Galileia tinha mais ou menos 20 quilômetros de extensão e mais ou menos 1 quilômetro de largura. Nesse mar dava tempestade, muitas tempestades fortes. E a gente sabe pela narração do evangelista que conta, e aqui no evangelho vai dizer que eles se despediram da multidão e levaram Jesus consigo para a barca. Esta era a barca de Pedro. A barca que simboliza a igreja, a barca, a arca de Noé, esses são os sinais da igreja. Certamente os apóstolos, eles nunca esqueceram essa tempestade. Nunca eles esqueceram o que eles passaram e esses milagres que eles presenciaram Jesus fazer ali. O evangelho, há muitas coisas que a gente pode fazer uma conclusão. Eles despediu a multidão, entraram na barca e de repente começou uma tempestade muito forte. Essa reflexão traz para nós que essa tempestade que aconteceu, acontece na nossa alma e também na vida da igreja. Essa barca significa a alma de cada um de nós, a caminhada de cada um. Quanta tempestade que se abate sobre nós todos os dias. Também essa tempestade que abate sobre a barca de Pedro, que é a igreja. Essa tempestade que abate sobre a nossa alma são as paixões desordenadas, os perigos que a gente passa, as tentações diabólicas. E quem que não passa por isso? São os problemas, todos, que se abatem sobre nós. E como se livrar disso? Sabemos que somente buscando socorro em Deus. Os discípulos, diante da fraqueza da fé, eles acordam Jesus. Olha que é impressionante o que os apóstolos disseram. Aqui o Senhor, nós estamos perecendo. Os apóstolos acordaram Jesus e disseram: Senhor, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, a barca já está enchendo de água.
O Senhor não se importa, nós vamos morrer. E Jesus estava tranquilamente dormindo sobre um travesseiro. Olha que coisa impressionante. Como que Jesus dormia diante de uma situação dessa? De duas coisas uma. Ou Jesus estava muito cansado, de repente ele apagou ali, como nós costumamos dizer. Ou então Jesus fez isso de propósito, para deixar que os apóstolos enfrentassem a tempestade. Os santos padres da igreja, eles falam que Deus deixa a gente enfrentar as tempestades, para primeiro a gente fazer a nossa parte. Daí, quando não dá mais, aí Deus intervém. Foi como que aconteceu com os apóstolos. Estavam apavorados. Não tinha mais jeito. Daí, Jesus levantou, deu ordem ao mar, aos ventos, e se fez uma grande abonança. O vento cessou. Porque Jesus, ele é o Senhor do mar, o Senhor do vento. Jesus diz, silêncio, cala-te. Imediatamente o vento cessou, o vento parou. Houve uma calmaria ali. E os discípulos, eles viram a divindade de Jesus. Jesus quis revelar o seu poder divino a eles. E os discípulos disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Eles viram ali a divindade de Jesus. Certamente, Jesus, ele estava preparando os seus discípulos, certamente para aquilo que eles iriam ter que enfrentar na vida, as tempestades da vida, enfrentar na vida da igreja. Porque os apóstolos, eles enfrentaram tempestades terríveis. Depois, eles enfrentaram grande tempestade, depois quase todos eles morreram martirizados. E a igreja viveu assim até os dias de hoje. Ela vive assim até os dias de hoje. Ela já começou sofrendo as perseguições dos judeus, mataram Estevão, mataram São Tiago Maior. Os cristãos tiveram que fugir ali de Jerusalém, foram para a região de Antioquia, Samaria. Depois eles tiveram que enfrentar uma terrível perseguição romana. Em toda a volta do mar Mediterrâneo, os estudiosos dizem que foram 250 anos de perseguição. Depois vieram enfrentar as heresias que abateram sobre a igreja. O arianismo, que negava a divindade de Jesus. O macedonismo, que negava que o Espírito Santo, negava o Espírito Santo. O monoteísmo, que negava que Jesus tinha uma vontade humana. E tinha outras heresias que negava que Nossa Senhora era mãe de Deus, mãe de Jesus. Foram muitas batalhas e batalhas até os dias de hoje. Mas a barca que é a igreja, ela continua navegando no oceano deste mundo. Como diz Santo Agostinho, que a igreja caminha neste mundo em meia perseguição, mas também as consolações de Deus. Caminha em meias perseguições, mas também as consolações de Deus. É assim que a igreja vai caminhando e a nossa vida também. E assim vamos caminhando entre perseguições, tribulações. Mas diante de tudo isso, a nossa vida não é só perseguição e tribulação. Temos muitas consolações de Deus também. Aqui vamos entender que é assim, como Jesus deixou os apóstolos batalhar pesadamente contra aquela tempestade. E só depois que Jesus intervém, assim que ele faz com a gente também. Sabe por quê? Que nessa batalha, nessa luta, ele vai nos fortalecer. Então Deus deixa a gente lutar contra as tempestades, contra o medo, tentações, o pânico. E qual é o remédio, a solução para tudo isso? É ir à luta até Jesus. Os apóstolos foram até Jesus e disse: Senhor, não está vendo? Nós estamos perecendo. E quantas vezes que nós também falamos isso para Jesus? Senhor, não está vendo essa situação que está acontecendo comigo? Olha que coisa dura e difícil que eu estou vivendo, que eu estou passando. É assim que nós falamos para o Senhor.
E assim Ele deixa para que nós façamos a nossa parte, para que nós corre até Ele e fala: Senhor, socorre-me, estamos perecendo. E assim, depois que a gente faz a nossa parte até o máximo, aí sim Ele vem ao nosso encontro. Por exemplo, se eu estou desempregada, eu tenho que pedir ao Senhor que me ajude a encontrar um emprego. Mas eu preciso correr atrás, eu preciso ir em busca. Porque Deus, Ele quer que nós faça a nossa parte. Porque Ele nos deu a inteligência, nos deu mão, nos deu vontade, liberdade e consciência para a gente fazer o trabalho. Quando os apóstolos viram Jesus subir ao céu, quando Jesus já ressuscitado, que sobe ao céu, eles perguntaram assim: é agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? É agora que o Senhor já está ressuscitado, vai dar a Israel o apogeu da glória? Olha que os apóstolos ainda não tinham entendido nada. Nada. Jesus disse: não é isso não. Vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês vão ficar lá durante 9 dias. Vão fazer uma novena. Implorar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, até o fim do mundo. É como Jesus está dando um tchauzinho para eles, dizendo: agora é com vocês. Então, é a força do Espírito Santo que a igreja vai trabalhando para salvar este mundo. E Jesus deixa a gente passar por essas aflições, tribulações, tentações, para a gente ficar forte. Quem não treina não vai ficar forte, mas tenha fé, perseverança, porque Jesus vem depois que a gente fez tudo o que tinha que ser feito, tudo que estava ao nosso alcance. Quando tudo parecer que falhou, aí Deus entra, aí Jesus vem. Mas Ele só vem se a gente não desistir. Uma das coisas que Jesus exige de nós é perseverança, rezar, trabalhar sem desistir. Jesus conta aquela parábola dos 2 vizinhos que um vai bater na casa do outro para poder pedir pão à meia-noite. O outro não quer se levantar porque já está dormindo. E Jesus disse: aquele que está dormindo, que não quer atender o amigo, ele só vai levantar para atender por causa que o outro está importunando ele, está incomodando, está batendo. Ele não desiste, ele está importunando o amigo. É o que Jesus está dizendo para nós. Que nós também temos que importunar Deus. Bater sem desistir. Porque uma hora Deus vai nos atender. O que Jesus quer dizer para nós hoje, através dessa reflexão? Perseverança na fé. Não desistir, ir até o fim. Porque uma hora Deus vai intervir. A hora que Deus perceber que a nossa fé é autêntica, é verdadeira, aí Deus vai agir. Pedimos ao Senhor hoje que nos dê a graça da persistência, da perseverança, não desistir diante das tempestades do mar das nossas vidas, que se desencadeia sobre nós. Confia, espera no Senhor, porque o Senhor vem acalmar as tempestades das nossas vidas. Te convido a abrir a palavra. O Evangelho hoje está em São Marcos 4, de 35 ao 41. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando para bem acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar a minha mente para que eu possa compreender, entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que faço, penso, que tudo seja para a honra e para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho.
Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo, e assim como estava na barca, havia outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disse: Mestre, estamos perecendo, e tu não importa. Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te, e o vento cessou. Houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não têm fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje trabalhe em nosso coração e diante das grandes tempestades da vida que nós enfrentamos, ela seja acalmada. Que o Senhor venha trazer grande bonança nas nossas vidas. Que o Senhor venha em socorro da nossa fé, confiança e esperança. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado final de semana, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.